Capítulo 1 O encontro inesperado. Era uma manhã comum, fria e cinza, na cidade de São Francisco, quando Elon Musk, em uma de suas viagens para mais uma de suas inúmeras reuniões empresariais, viu algo que nunca imaginara. Sua agenda estava repleta de compromissos importantes. Mas naquele momento, algo o fez desviar da rota. Ele estava em uma das ruas mais movimentadas do centro, em direção a uma de suas empresas, quando um homem, com aparência desleixada e suja, se aproximou pedindo ajuda. Musk, normalmente focado e imerso no mundo das grandes inovações, parou por um instante. O mendigo, de olhos profundos e um semblante de quem carregava muitas histórias, olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço e esperança. O mendigo, de cabelo desgrenhado e roupas esfarrapadas, não parecia ser o tipo de pessoa que causaria um impacto imediato em alguém com a trajetória de Musk, mas, por alguma razão, o olhar de Elon fixou-se naquele homem. Ele se aproximou e, ao invés de seguir seu caminho rapidamente, decidiu parar e ouvir. Você tem algum trocado? O mendigo perguntou, a voz rouca e cansada, como se a simples ideia de pedir ajuda fosse algo exaustivo demais. Elon Musk, que muitas vezes era descrito como impessoal e distante, algo incomum entre os grandes magnatas do mundo da tecnologia, sentiu uma onda de empatia invadir seu peito. Ele estava acostumado a lidar com grandes desafios, com foguetes, carros elétricos e projetos grandiosos. Mas aquele homem, com seu olhar cansado e sua vida perdida nas ruas, o fez parar para pensar. Você está bem? Perguntou Musk, sentindo-se um pouco fora de seu elemento, mas genuinamente interessado. O mendigo olhou de volta, sem entender muito bem a razão pela qual alguém como Musk estava fazendo-lhe aquela pergunta. Não era comum que pessoas como ele, ricos e poderosos, se importassem com quem estava à margem da sociedade. Mas, ao olhar para Elon, algo na atitude dele parecia diferente. Eu, já fui algo na vida, começou o mendigo, os olhos se marejando, mas ele rapidamente se recompôs, como se estivesse acostumado a não demonstrar vulnerabilidade. Era bom com números. Tinha uma vida diferente, até que tudo desabou. Musk, curioso, pediu que o homem continuasse. O mendigo começou a contar sua história. Ele havia sido um estudante brilhante, com um futuro promissor em uma empresa de tecnologia. Mas uma série de eventos trágicos, uma perda familiar devastadora, decisões erradas e a espiral do vício o levaram à rua. Musk escutou em silêncio. Ele, que sempre via a vida como uma sequência de inovações, de novos caminhos e conquistas, nunca imaginara que uma história assim poderia ser tão comovente. Ele pensou em sua própria jornada, o quanto lutou para superar os obstáculos e dificuldades, mas também o quanto as oportunidades lhe foram dadas de forma quase natural. A desigualdade social, a luta pela sobrevivência de tantas pessoas, nunca haviam estado tão próximas de sua realidade. Após alguns minutos de silêncio, Musk respirou fundo, quase como se estivesse tomando uma decisão importante. Ele olhou para o mendigo com um olhar decidido. Eu vou te ajudar. Vamos ver como podemos mudar sua vida, disse ele, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. O mendigo, que já havia escutado promessas vazias de tantas outras pessoas, não sabia se acreditava naquela. Mas o olhar de Elon era firme, e havia algo na maneira como ele falava que fez o mendigo começar a acreditar que poderia, de fato, ter uma chance. Mas você precisa querer mudar, acrescentou Musk. É preciso acreditar que a mudança é possível, mesmo que pareça impossível agora. O mendigo, ainda em choque, assentiu com a cabeça, sem saber se aquilo era um sonho ou se, de fato, algo poderia ser diferente. A esperança, que ele havia perdido há tanto tempo, de repente, parecia uma chama ser reacendida. Mas ele sabia que a jornada seria difícil, mas que estava oferecendo uma oportunidade, mas a luta seria dele. Assim, naquele dia, em uma rua movimentada de São Francisco, duas vidas começaram a se cruzar de maneira inesperada.
Um bilionário com sua mente voltada para o futuro e um homem sem teto, cuja vida estava marcada pelas cicatrizes do passado, estavam prestes a começar uma jornada de transformação, algo que nenhum deles poderia prever. Capítulo 2 A história de vida do mendigo. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, quando o mendigo, que agora começava a ser chamado por Elon de Dom, resolveu compartilhar sua história com mais profundidade. Masca havia dito que queria ajudar, mas John sabia que o caminho para a mudança não seria fácil. Para Elon entender de verdade a dor que ele carregava, era preciso revelar tudo, desde o começo, sem omissões. Às vezes, contar a própria história era como abrir uma ferida recém-cicatrizada. Mas ele estava disposto a tentar. Eu era muito jovem, tinha sonhos grandes. Como qualquer outra pessoa. Começou Dom, sua voz baixa, como se as palavras precisassem de coragem para sair. Cresci em uma pequena cidade, com meus pais e 2 irmãos. A vida era simples, mas para nós aquilo era o suficiente. Meu pai trabalhava como mecânico e minha mãe, dona de casa. Não éramos ricos, mas não faltava nada. Eu estava na escola e me destacava nas aulas de matemática. Sempre fui bom com números, com a lógica, e isso me deu um certo orgulho. Sonhava em ser alguém grande, talvez um cientista ou até mesmo um empresário. Achava que a vida me daria essa chance, mas que escutava em silêncio, a mente tentando absorver cada palavra. Ele não sabia muito sobre a vida de Dom, mas a ideia de alguém com tanto potencial se perder na vida parecia, de certa forma, injusta. Ele se questionava como seria se tivesse feito escolhas diferentes ao longo de sua vida, e como era possível que tantas pessoas, como John, não tivessem as mesmas oportunidades que ele teve. Mas a vida, Elon, é uma ironia, continuou Dom, uma sombra de tristeza cobrindo seus olhos. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe ficou doente. Foi rápido. Um câncer agressivo que não deu tempo de nada. Ela morreu em menos de um ano. Meu pai nunca foi o mesmo depois disso. Ele afundou em sua dor e eu fiquei perdido. Aos poucos, meus estudos foram ficando para trás. E o peso da perda começou a se manifestar de maneiras que eu não sabia lidar. Eu me afastei dos amigos, da escola. Comecei a beber para aliviar a dor. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Mas, que nunca tinha sido realmente próximo de ninguém com histórias tão dolorosas. Sentia um nó na garganta. Ele sabia que a dor da perda poderia ser avassaladora. Mas era difícil imaginar como alguém tão jovem poderia ter sido atingido por uma tragédia dessas, e ter perdido o rumo de forma tão definitiva. Aos 18, eu já estava completamente fora de controle. Não fazia mais sentido para mim continuar na escola. Então comecei a trabalhar em pequenos empregos. Fiz algumas coisas, até tentei começar meu próprio negócio. Mas eu estava imerso em um ciclo de autodestruição. As coisas não melhoravam, pelo contrário, só pioravam. Meu pai, que ainda estava mergulhado na depressão, acabou indo embora. A última coisa que ele disse foi que não aguentava mais ver o filho se perdendo daquele jeito. Me senti completamente só. John pausou, respirando fundo, tentando se recompor. Ele sabia que Elon, com seu sucesso, provavelmente nunca entenderia por completo a gravidade da situação. Mas ao mesmo tempo, era como se ele precisasse deixar as palavras saírem. Mask, por sua vez, observava atentamente, com empatia genuína, sentindo que havia muito mais por trás daquela história do que simples fracassos ou escolhas ruins. Fui morar nas ruas há quase 8 anos. Primeiro, ainda tentei trabalhar em alguns lugares, fazer algo da vida, mas a cada tentativa o peso do passado voltava mais forte do que nunca. Comecei a me envolver com drogas, procurando uma fuga temporária para a dor. Não demorou muito para que me esquecessem, para que me vissem apenas como um fantasma vagando pelas ruas. O que eu era antes, o jovem com sonhos e esperanças, já não existia mais. A dor e o vício se tornaram minha única realidade. Mas que se lembrou de sua própria juventude, com suas dificuldades e desafios.
Mas nunca havia sentido algo tão profundo como o que John estava descrevendo. A solidão, a dor e o desprezo da sociedade estavam se refletindo claramente nos olhos daquele homem. Elon sempre acreditou que, no fundo, as pessoas podiam se reinventar. Mas a magnitude da luta de John parecia imensa, quase intransponível. Eu sei que você deve pensar que minha vida está perdida, disse John, quase adivinhando o pensamento de Musk. E, para ser honesto, muitas vezes eu também pensei isso. Mas, em algum lugar dentro de mim, ainda existe uma chama que me diz que talvez eu tenha uma chance. A ideia de voltar à vida que eu tinha antes, de trabalhar, de ser alguém que possa ajudar outras pessoas como eu, ainda me dá algum tipo de motivação. Elon Musk olhou para ele por um momento, absorvendo suas palavras. Sentia uma conexão que nunca imaginara estabelecer com alguém como John, mas também percebia que não bastaria apenas a ajuda financeira ou uma chance de emprego. Aquele homem, com seus sonhos perdidos e suas cicatrizes emocionais, precisava de algo mais profundo, precisava redescobrir a fé em si mesmo. John, disse Musk finalmente, sua voz firme e decidida. Eu acredito em segundas chances. E você vai ter a sua. Eu não sei como, mas vamos trabalhar juntos para fazer isso acontecer. Você vai me mostrar o que ainda está lá dentro. E eu vou te ajudar a encontrar um novo caminho. Naquele momento, algo no coração de John se acendeu. A promessa de mudança, a promessa de Elon. Parecia a última esperança que ele poderia agarrar. Se fosse possível, ele estava disposto a lutar por essa chance. A começar de novo, ainda que a estrada à frente fosse cheia de obstáculos. Mas com a ajuda de alguém como Elon Musk, talvez, apenas talvez, ele finalmente pudesse encontrar a redenção. Capítulo 3 – A promessa de ajuda. Na manhã seguinte, Elon Musk retornou ao local onde havia encontrado John, determinado a dar início ao que prometera. Sua agenda já estava cheia de compromissos. Mas algo naquele encontro havia mexido com ele de maneira incomum. Ele sabia que mudar a vida de uma pessoa não seria simples e exigiria mais do que apenas oferecer uma oportunidade de emprego ou uma casa. Era necessário um compromisso genuíno, algo que fosse além da generosidade temporária. E Elon, com toda a sua visão para o futuro, sentiu que essa jornada poderia ser, na verdade, uma chance de ver o mundo de uma maneira diferente. John estava sentado no mesmo banco, no canto da rua onde eles se encontraram na véspera. Seus olhos estavam um pouco mais atentos, como se ele não soubesse muito bem o que esperar daquilo tudo, mas estivesse disposto a tentar. Ao ver Elon se aproximando, John se levantou, um pouco nervoso, inseguro sobre como reagir à proposta que fora feita. Musk, com um gesto de calma, colocou a mão no ombro do homem, como uma forma de afirmar que tudo estava começando, e que ele não estava sozinho. Vamos começar com o básico, disse Elon, sua voz tranquila, mas firme. Primeiro, você precisa de um lugar para ficar. Um ambiente que te permita se reconstruir de forma saudável. A rua não vai te dar isso. Não será fácil, mas a mudança precisa começar de dentro. John, ainda com o olhar desconfiado, assentiu lentamente. Para ele, a ideia de realmente começar uma nova vida parecia quase impossível. Mas ele sabia que, se houvesse alguma chance, ela estava ali, diante de ele. Musk continuou falando sobre os próximos passos, algo que parecia tão distante para John, mas, ao mesmo tempo, uma promessa de um futuro melhor. A primeira coisa que vou fazer por você, disse Elon, é garantir que você tenha um lugar seguro, com comida, e onde possa descansar sem medo. Vou arranjar uma acomodação temporária, enquanto você se adapta. E enquanto isso, vou começar a conectar você com alguns dos melhores profissionais em saúde mental. Porque para mudar de vida, é preciso cuidar da mente antes de qualquer outra coisa. Don sentiu um nó na garganta. Ele não estava acostumado a receber esse tipo de ajuda. As pessoas que passavam por ele nas ruas sempre tinham pressa, lançavam olhares de julgamento ou ignoravam sua presença por completo. E ali estava Elon Musk, uma das figuras mais poderosas do planeta.
dizendo que ele, alguém que mal acreditava em si mesmo, poderia ser algo mais, mas que não estava apenas oferecendo uma esmola ou um favor temporário. Ele estava oferecendo uma oportunidade real, algo que parecia tão distante quanto as estrelas que Musk tanto admirava. Depois, vamos trabalhar nas suas habilidades. Continuou Elon com um brilho de entusiasmo nos olhos. Eu vejo potencial em você, Don. Sei que você tem uma mente afiada. E não vou deixar que ela se perca. Vamos começar com alguns cursos online. Talvez aprender mais sobre negócios. Sobre como a tecnologia pode transformar a vida de pessoas comuns. Não vamos deixar você para trás, vamos focar nas suas forças. As palavras de Elon tinham um poder transformador. John sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de que ainda poderia ser alguém. A esperança, que parecia ter sido apagada pela dor e pelo abandono, se reacendia lentamente. Mas ele sabia que a jornada seria longa, que teria que enfrentar seus próprios demônios e trabalhar duro para não sucumbir às velhas tentações. O caminho até o sucesso não seria simples. Mas, pela primeira vez, ele tinha uma razão para acreditar. Eu sei que você tem suas dúvidas, John, disse Musk, ao perceber o silêncio que se seguiu. E é normal, mas o mais importante é que você decida que quer seguir em frente. O passado não define quem você é agora, mas as escolhas que você fizer a partir de agora, sim. John olhou para Elon e por um momento, algo dentro dele cedeu. Ele se lembrou de como, quando mais jovem, costumava sonhar com um futuro brilhante, cheio de possibilidades. Ele não queria mais ser um reflexo de seu passado. Queria se reinventar. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que talvez fosse possível. Muito obrigado, disse ele, com um sorriso tímido, tentando esconder a emoção. Eu não sei como vou conseguir fazer isso, mas vou tentar. Vou tentar dar o meu melhor. Elon sorriu, uma expressão que parecia sincera e acolhedora. Não se preocupe com a perfeição. Don, vamos aprender com os erros, com cada passo. O importante é que você comece a acreditar que vale a pena lutar por sua vida. Como eu lutei pela minha. Eu vou estar com você em cada etapa do caminho. A promessa de Elon não era uma simples ajuda, mas uma oportunidade de transformação. Para John, isso significava mais do que apenas sair das ruas. Era a chance de reconstruir sua vida, de reescrever sua história. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios. Mas, ao olhar para o rosto de Elon Musk, sentiu pela primeira vez que talvez estivesse pronto para dar o primeiro passo. Capítulo 4 – O recomeço. Nos dias seguintes, a transformação na vida de John foi tão gradual quanto um rio que, aos poucos, começa a alargar seu leito. Ele se viu em um novo ambiente. Um pequeno apartamento em uma região tranquila de São Francisco. Nada grandioso, mas confortável e seguro. Era o tipo de lugar onde ele poderia se reerguer, sem os olhares de desprezo ou o peso constante da rua em seus ombros. A princípio, ele estava em choque. Tudo parecia surreal, como se estivesse vivendo um sonho do qual não queria acordar. Mas quando acordava todas as manhãs naquele espaço, com uma cama limpa e um teto que não o fazia sentir-se vulnerável, começava a acreditar que o impossível poderia, de fato, acontecer. Musk, como prometido, havia arranjado para John uma série de terapias com profissionais de saúde mental. Inicialmente, John se mostrou relutante. Estava acostumado a ser ignorado, não tratado com a dignidade que todos mereciam. Mas logo percebeu que aqueles terapeutas não estavam ali para julgá-lo, mas para ajudá-lo a entender o turbilhão que se passava dentro de sua mente. Ele passou a entender que a perda de sua mãe, seu afastamento da sociedade e seus erros, não eram fardos que ele precisava carregar sozinho. Eles podiam ser parte de sua história, mas não precisavam definir seu futuro. Cada sessão de terapia era como um pequeno passo para frente. Uma forma de aliviar as cicatrizes emocionais, que ele pensava que jamais seriam curadas. Durante esses momentos, Don se via reconstruindo sua identidade. Ele entendia que não precisava carregar a culpa daquelas escolhas ruins.
Musk não o via como um homem quebrado, mas como alguém com imenso potencial. Era esse o olhar que ele precisava para começar a acreditar novamente em si mesmo. Além disso, Elon havia lhe dado acesso a cursos de tecnologia e negócios. Algo que inicialmente parecia distante da realidade de John, ele já estava acostumado a trabalhos temporários, feitos em qualquer lugar, sem perspectiva de crescimento. No entanto, ao começar a estudar, ele redescobriu uma paixão que havia sido adormecida dentro de si, a paixão por aprender, por entender como as coisas funcionavam, como uma ideia poderia se transformar em algo palpável. John começou a se familiarizar com conceitos de programação e design, áreas que ele sempre tivera curiosidade, mas nunca imaginara que teria a oportunidade de explorar. A cada novo aprendizado, ele se sentia mais empoderado, mais próximo de encontrar um caminho para si. Mas, claro, havia os momentos de dificuldade. As dúvidas sobre si mesmo voltavam, e o medo de falhar o fazia questionar se ele realmente era capaz de seguir em frente. Ele não sabia o que seria do futuro, mas o fato de que alguém como Elon acreditava nele já o fazia sentir que, talvez, houvesse uma chance real de recomeço. Foi durante uma das suas primeiras semanas, no novo apartamento, que Elon Musk o convidou para um almoço. Aquele convite não era uma formalidade, mas uma oportunidade para ambos se conhecerem melhor. John estava nervoso, mas ao chegar ao restaurante, Musk estava tranquilo, como sempre, sem qualquer formalidade excessiva. Ele cumprimentou John com um sorriso caloroso, fazendo-o sentir-se à vontade. Durante o almoço, conversaram sobre várias coisas, desde o trabalho de Elon nas empresas até as ideias mais excêntricas que ele tinha sobre o futuro da humanidade. Mas, ao longo da conversa, Musk fez uma pergunta que pegou John de surpresa. O que você quer fazer com sua vida, Don, agora que você tem essa nova chance? A pergunta parecia simples, mas ao ser feita, John se deu conta de que ainda não tinha uma resposta clara. Ele estava tão focado em reconstruir sua vida, que não pensara ainda sobre onde realmente queria chegar. O que ele mais queria, no fundo, era encontrar um propósito. Ele sabia que estava em um ponto crucial da sua jornada, e isso o aterrorizava, mas também o motivava. John olhou para Elon e, pela primeira vez, falou com sinceridade: Eu quero ser alguém útil. Não quero mais ser alguém que passa despercebido, alguém que ninguém espera nada. Eu quero aprender mais, talvez trabalhar com tecnologia, ou encontrar uma forma de ajudar outras pessoas que estão perdidas como eu estava. Eu quero fazer a diferença. Elon sorriu, mais uma vez sem pressa, e disse: Isso é o começo, John, é um bom começo. Vamos dar os passos necessários para você chegar lá, um de cada vez. Você tem potencial, e agora só precisa de um caminho. O primeiro passo é acreditar que você merece estar aqui, e que sua história ainda não terminou. A conversa foi curta, mas profunda. John saiu dali com uma sensação de renovação, mas que não estava lhe dando apenas uma chance de se reerguer, mas também o inspirava a pensar em um futuro que antes parecia inalcançável. O caminho à frente não seria fácil, mas agora ele sabia que, com esforço e com as ferramentas certas, poderia reconquistar o controle de sua vida. Nas semanas seguintes, John se dedicou ainda mais aos estudos e à terapia. Ele começou a aplicar seus novos conhecimentos de programação e design, experimentando construir pequenos projetos por conta própria. Musk, sempre acessível, o incentivava, mandava mensagens com conselhos e sugeria novas ideias. O mais importante, no entanto, era que John se sentia parte de algo maior. Ele não estava mais sozinho em sua jornada. Tinha alguém que acreditava nele, alguém que o estava guiando, e isso fazia toda a diferença. Com o tempo, John percebeu que, mais do que reconstruir sua vida, ele estava descobrindo uma versão de si mesmo que jamais imaginara ser possível. Ele começava a enxergar o futuro com mais esperança. FNAL, o futuro de Don. O sol brilhava forte sobre São Francisco quando John deu o primeiro passo fora de seu novo apartamento.
agora cheio de equipamentos e livros. Sinal de um futuro que ele jamais imaginara alcançar. A jornada que começou com a dor e a solidão, com o peso das escolhas erradas e da perda, estava prestes a ganhar um novo capítulo. Não era mais o homem que se arrastava pelas ruas, consumido pelo vício e pela culpa. Ele agora estava pronto para ser alguém novo, com objetivos claros e a confiança necessária para enfrentá-los. Ele havia completado meses de reabilitação emocional, participou de cursos de tecnologia e até mesmo de programas de empreendedorismo, tudo com o apoio de Elon Musk, que, mais do que apenas um mentor, tornara-se uma figura quase paternal em sua vida. Musk estava ali, no início e em cada pequena vitória. Mas, acima de tudo, ele sempre o incentivou a seguir por conta própria, a construir seu caminho e a não depender de ninguém, a não ser dele mesmo. O maior desafio de John, no entanto, era se aceitar. Ele soubera se reinventar, mas a transformação mais difícil era interna. Durante todo o processo, ele tinha aprendido a não olhar para trás com vergonha, a não se definir pelos erros cometidos ou pelas circunstâncias que o haviam moldado. Ao contrário, ele havia começado a entender que até as experiências mais dolorosas, até os momentos de maior sofrimento, haviam sido parte de sua formação. Eles não precisavam definir sua identidade, mas faziam parte da pessoa que ele se tornara. Isso, por si só, era libertador. Aos poucos, John começou a experimentar o que significava ter um propósito. As habilidades que ele adquiriram levaram a um estágio inicial em uma startup de tecnologia que usava inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida de pessoas em situações de vulnerabilidade. A ironia não passava despercebida para ele. Ele, que um dia precisou de ajuda de forma desesperada, agora estava ajudando outras pessoas, oferecendo soluções, conectando-se com um mundo que antes parecia um sonho distante. Ele sentia que sua história estava, enfim, se tornando algo útil, algo que poderia tocar as vidas de outras pessoas da mesma forma que ele foi tocado. No entanto, mesmo com esse progresso, o caminho não estava livre de obstáculos. Algumas noites, ele ainda acordava em um pânico silencioso, um medo do fracasso que o consumia. Havia dias em que ele se perguntava se realmente estava pronto, se merecia estar onde estava. Mas então ele lembrava das palavras de Elon: não se trata de ser perfeito, John, trata-se de seguir em frente, de não desistir, de aprender a cada passo, por menor que ele seja. Essas palavras se tornaram seu guia. Ele sabia que o mais importante era continuar, não importa a velocidade. Em um evento organizado pela startup, onde John teve a chance de apresentar um projeto de sua autoria, Elon Musk apareceu para apoiá-lo. Não foi um grande espetáculo, mas o simples gesto de Elon, estando ali, ao lado de John, foi o que realmente contou. Para John, aquele momento representou tudo o que ele havia conquistado. Até então, o reencontro consigo mesmo, a luta contra o medo e a vergonha, a capacidade de transformar seu próprio destino. Ele estava longe de ser o homem que um dia acreditou estar perdido para sempre. Ele era agora alguém que, mais do que nunca, acreditava em seu potencial. A reação do público ao projeto de John foi surpreendente. Muitos dos investidores e profissionais que estavam presentes não apenas ficaram impressionados com a ideia, mas também se aproximaram para parabenizá-lo, oferecendo mais recursos e ideias para expandir sua visão. A sensação de que ele não era mais invisível, de que finalmente estava sendo reconhecido por suas habilidades e esforços, foi avassaladora. Mas John sabia que tudo aquilo, toda aquela atenção, não era mais sobre ele como vítima de circunstâncias. Era sobre ele como um criador, alguém com valor por si mesmo. Depois da apresentação, John encontrou Elon, que o abraçou com um sorriso sincero. Você fez isso, Don, você criou algo. Não se trata só do que você aprendeu ou do que eu fiz por você. Trata-se de sua dedicação, do trabalho árduo e da coragem para mudar. Aquelas palavras, vindas de um homem como Elon Musk, que havia desafiado as probabilidades e construído impérios,
soaram como uma confirmação do que John finalmente acreditava. Ele havia conquistado sua liberdade, sua independência. O futuro agora era um campo aberto, uma tela em branco. E John estava pronto para preenchê-la com seus próprios sonhos. Não mais ofuscado pelas sombras do passado. Ele via o mundo com uma clareza que antes lhe escapava. Ele sabia que ainda teria muito a aprender, muitos desafios pela frente. Mas algo dentro dele estava seguro, ele não estava mais sozinho. E ele tinha o que era preciso para seguir em frente. Ele se sentia profundamente grato por ter encontrado alguém como Elon, alguém que, sem julgamentos, o ajudara a resgatar sua própria dignidade. Mas, mais do que isso, ele se sentia grato por ter aprendido a confiar novamente em si mesmo. Porque, no final, o maior presente que Elon lhe dera não foi a oportunidade de um novo começo, mas a possibilidade de acreditar que sua história ainda tinha muito a oferecer. E, agora, ele estava pronto para viver essa história em seus próprios termos.